Estamos de volta e agora entrando na parte final do nosso programa, o último bloco aqui na Imagem da Cidade, programa Mulheres com Você. E conforme já anunciado, o nosso destaque nesse momento passa pela qualidade de vida envolvendo os pacientes com diabetes. E o meu convidado, Dr. Luiz Carlos Pereira Júnior, que é médico endocrinologista. Dr. Luiz, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para a gente conversar um pouco sobre diabetes, né, e sobre a relação disso com a nossa situação atual, né, que é bem preocupante. É verdade. Já começando dessa forma, doutor, essa relação pandemia, coronavírus e pacientes com diabetes. Muitas vezes uma doença silenciosa que nem imaginam que tem a complicação, que tem o problema, doutor. Mas por que se faz essa relação, essa preocupação maior entre o coronavírus e o diabetes? É que a população diabética exposta ao Covid, o Covid se manifesta de uma forma mais agressiva nessas pessoas, né? Então a gente tem observado frequentemente pelo andar da pandemia essa relação entre gravidade, né, do Covid e pessoas com diabetes. Isso tem a ver muito com a fisiopatologia do diabetes, que envolve uma redução da imunidade. Então essas pessoas são acometidas por formas mais graves da Covid, com necessidade de internação em UTIs. Então, por esse motivo, a nossa preocupação nessa população. Então, quando a doença, o coronavírus, agrava no corpo da pessoa, se é um paciente com diabetes, a preocupação só aumenta, doutor? Sim. Então, um paciente diabético com Covid é um paciente que preocupa, é um paciente que a gente precisa estar bem atento. Então, a frequência de complicações é maior, de trombose, de embolia pulmonar. Então, é um paciente que a gente precisa ter muito perto e com muita atenção. E a prevenção, então, é o melhor caminho. Então, o cuidado, o controle desse diabetes para que ele, se por acaso acometido pelo Covid, não desenvolver formas graves. Porque o diabético que descompensa, que tem o Covid grave, é o diabético descompensado, que tem as glicemias mais elevadas, né? O primeiro passo, doutor, também é descobrir se tem ou não essa complicação, se é ou não diabético. E aqui estamos falando de uma doença silenciosa, Sim, na maioria das vezes, né? Como é que a gente faz essa descoberta? Com aquele exame preventivo, aquela consulta realmente de chegar antes da hora no próprio consultório, doutor? Exatamente. O paciente, as pessoas, elas precisam mudar um pouco essa questão da prevenção, né? O diabetes é uma doença silenciosa, como você falou, e por esse motivo, nos primeiros anos, ele não manifesta sintomas, a pessoa não sente nada. E aí, quando ela passa a ter sintomas, a doença já está avançada. Então, através de exames de rotina, né, procurar o seu médico de confiança, de preferência numa situação de rotina, né, anualmente, e fazer os seus exames. Então, a partir dos exames de glicemia, a gente consegue detectar se a pessoa tem ou não diabetes, principalmente se ela tem histórico na família, se ela tem outros sinais, se ela apresenta algum sintoma. Isso pode ser importante para que o médico ele faça o diagnóstico. Então, simples exame de glicemia, que é considerado um exame de rotina, doutor, já é possível ver o estado de saúde e fazer uma relação ou não com a doença, se ele já tem ou não a doença manifestada? Sim, então através do exame de glicemia, a gente consegue fazer o diagnóstico do diabetes. Ele não precisa apresentar sintomas, né? Se apresentar os sintomas, certamente é um paciente com diabetes há mais tempo, e já com algum risco de complicação da doença. E temos diferentes tipos de diabetes, doutor. Sim. Quais são esses tipos e o que mais preocupa? Olha, nós temos hoje uma gama de diagnóstico de diabetes, mas os principais são o diabetes do tipo 1, do tipo 2 e o diabetes gestacional. Esses três são os que mais importam clinicamente, são os mais prevalentes, né? O diabetes do tipo 1, ele compreende em torno de 5% dos diagnósticos, é o paciente que desde o início do tratamento vai precisar de insulinoterapia. É uma doença autoimune, no qual o pâncreas é acometido, né, por anticorpos, e isso acaba desencadeando uma insulinopenia, uma redução da produção de insulina. Então, desde o princípio, ele vai precisar receber o tratamento com insulinoterapia. O tipo 2 já é um paciente, já é uma doença que acomete o paciente geralmente com outros fatores, como obesidade, é o diabetes associado à resistência insulínica
Então é um diabetes que ao diagnóstico não apresenta sintomas, então esse compreende quase 95% dos diagnósticos, é o mais prevalente, é o que está associado à obesidade e é o diagnóstico que a gente mais faz no consultório hoje, juntamente com a obesidade. E em torno aí de aproximadamente 5% a gente tem as pacientes gestantes que manifestam o diabetes gestacional. Então, muito importante o diagnóstico nos primeiros meses da gestação para que até o final a gente consiga evitar as complicações no parto. Doutor, e uma vez confirmado o diagnóstico, tendo um desses 3 tipos mais prevalentes na sociedade de diabetes, o tipo 2, então, que é mais de 90% dos casos, doutor, uma vez confirmado o diagnóstico, dali para frente, como é que fica o dia a dia desse paciente, restrições, recomendações, cuidados a mais com a sua saúde? Então, feito o diagnóstico de diabetes do tipo 2, né, geralmente em uma consulta de rotina, esse paciente certamente tem alguma outra comorbidade, geralmente um paciente com sobrepeso ou obesidade, histórico familiar. Então é um paciente que vai ser importante a mudança do seu estilo de vida. Então a gente vai trabalhar muito com mudança de hábitos nutricionais, mudança de padrão de alimentação. Então a gente vai conversar muito sobre quais os hábitos que essa pessoa tem. Em relação à sua alimentação, em relação à prática de exercício ou sedentarismo, isso é muito frequente, né? O paciente com diabetes do tipo 2, ele geralmente é um paciente sedentário. O sedentarismo é um fator de risco bem importante para esse perfil de paciente. Então, mudanças de estilo de vida, é um paciente que vai precisar fazer exames de rotina, tem que ter um cuidado, né? Para que logo no início eu consiga um controle da doença e evite as complicações, que é o tempo de doença. Quanto mais tempo ele permanecer com as glicemias altas, maior é a chance dele manifestar complicações, né? Lá na frente, digamos aqui, ele faz o diagnóstico, as complicações vão surgir 10, 20 anos depois. Olha só, e quais seriam essas complicações quando o tempo chegar, doutor? As mais frequentes são as complicações renais, visuais e as complicações cardíacas. A gente divide em complicações microvasculares, que são complicações que a gente resume em retinopatia diabética, que é a complicação que pode levar à perda de visão. A complicação renal, que é a nefropatia diabética, no qual o paciente pode desenvolver insuficiência renal crônica. Hoje a gente tem a Renal Vida. Eu posso dizer que a cada 10 pacientes que vão à renal, provavelmente em torno de 7, 8 pacientes são diabéticos. Então a frequência de nefropatia e insuficiência renal crônica é altíssima, né? E esse paciente, a maioria deles são do tipo 2. Então a gente às vezes fica muito impactado ao diagnóstico do tipo 1, que precisa de insulinoterapia. Eu digo assim, não existe diabetes pior ou melhor, existe diabetes controlado e diabetes não controlado. Eu tenho muitos tipo 1, pacientes com diabetes do tipo 1 muito bem controlados que não manifestam complicações, assim como do tipo 2. Mas como é mais prevalente o tipo 2, então é um paciente que a gente vê complicando mais. As outras complicações são riscos de amputação em membros inferiores. Essas amputações são por úlceras vasculares, por obstrução vascular crônica, né? Outras complicações, as cardíacas, que são as que mais matam, né? Essas são as complicações macrovasculares, que acometem as coronárias. Então são os pacientes que mais infartam e que mais têm acidente vascular encefálico. São também os pacientes diabéticos do tipo 2. Para você ter uma noção, de cada 10 pacientes diabéticos, 8 vão ter um infarto ou um AVC ao longo da sua vida. A verdade é nua e crua, o senhor está sendo bem transparente sobre essas complicações que realmente uma hora chega essa conta, né, doutor? Com certeza. Então é por isso que a gente bate na tecla da prevenção e do controle da doença. Se ele diagnosticar diabetes, fazer o controle da sua doença o mais precoce, né? Fazer os seus exames periódicos, realmente entrar numa mudança de estilo de vida com orientação profissional, sempre de um endocrinologista, juntamente de um nutricionista, de um educador físico, cada um, né,
atuando no seu espaço para mudar o estilo de vida dessa pessoa. Por falar em espaço, aqui em Blumenau nós temos um espaço direcionado para dar atenção para essa doença, doutor, inclusive dentro da rede municipal de saúde. Fala um pouquinho mais sobre esse trabalho de vocês, inclusive o senhor integrando essa equipe, como é que é também esse atendimento junto ao SUS, junto à rede municipal de saúde aqui na nossa cidade? Então, o espaço é o Núcleo de Atenção ao Diabetes. Esse núcleo ele existe desde 2012. Nós atendemos os pacientes diabéticos descompensados da rede municipal apenas, a gente ainda não atende a rede de outros municípios, então são pacientes residentes de Blumenau, encaminhados das unidades básicas, né? Existem critérios para que eles sejam encaminhados, então lá a gente atende pacientes que tenham diabetes de mais gravidade e que precisam de uma atenção especializada. É uma equipe composta por endocrinologista, enfermeiro, lá nós temos técnico de enfermagem, nós temos uma equipe completa nutricionista. A gente atualmente está precisando de psicólogo, mas a gente já tem uma vaga para psicólogo lá. Então a gente atende o paciente como um todo, faz uma abordagem multiprofissional, e a ideia do núcleo é atender o paciente na sua totalidade, né? Para que a gente consiga evitar as complicações mais sérias e mais graves, detectar essas complicações e encaminhar eles para os tratamentos, né, e realizar os tratamentos que eles precisam realizar. Que bacana, doutor. E assim, para chegar até esse momento com vocês ali, passando pelas unidades de saúde, nos bairros, os postinhos, ESF, né, o nome correto? Então, dali para frente tem esse encaminhamento até chegar a vocês. Isso. Então, a pessoa que ela vai procurar uma unidade de saúde, ela vai ser atendida pelo médico da unidade, vai ser atendida pela equipe da ESF. Lá será feita uma avaliação para ver se esse paciente ele tem os critérios para ser atendido no NAD. Então, se preencher os critérios, é encaminhado diretamente pelo médico, né, para o setor. Lá ele pode ser encaminhado para a endocrinologia, diabetes, para a nutrição ou psicologia, que atualmente a gente não tem, mas a vaga existe, a gente está esperando receber, né, um profissional para atender. Então ele vai ser atendido conforme esses encaminhamentos, pela nutricionista, os profissionais de enfermagem que fazem a avaliação dos pés. Então a gente tem uma avaliação anual dos pés diabéticos, e é feito por um profissional de enfermagem que tem especialidade nessa área. E são atualmente três endocrinologistas que atendem lá. Tendo o diagnóstico, confirmando a doença e controlando, doutor, esse quadro, o paciente consegue ter uma qualidade de vida, consegue viver bem com diabetes. Com certeza. Feito o diagnóstico, não se assuste, muitas pessoas se assustam com a palavra diabetes. Ao diagnóstico, procure ajuda. Quanto antes isso for tratado e quanto isso for visto pelos profissionais adequados, menos complicações e menor é o risco, e você sim pode viver normalmente com qualidade. É sim uma doença prevenível, né? A gente consegue prevenir o diabetes. Então, se você ainda não tem diabetes, tenha uma vida saudável, uma vida de exercício físico, porque hoje a principal forma de prevenção ao diabetes é a atividade física, o exercício físico regular. Doutor Luiz, muito obrigada por estar conosco hoje aqui. Foram informações muito importantes que o senhor apontou na nossa conversa. Eu só tenho a agradecer e já fica o convite para uma nova oportunidade, trazer novamente a sequência desse tema aqui, tá bom? Muito obrigado pelo convite, Denise. E sim, vai ser um prazer sim estar presente aqui mais uma vez. Gente, terminando dessa forma o nosso programa Mulheres, agradecendo a todos que estiveram conosco aí do outro lado, deixando aqui um beijo todo especial para o Sérgio e para o Lino. O Lino são os profissionais que atendem, né, que recebem todas as pessoas que passam pelo edifício Ângelo Dias. Então, nosso agradecimento também a esse profissionalismo, esse carinho colocado em evidência diariamente pelo Sérgio e pelo Lino, ali no edifício Ângelo Dias, na região central. Tem aniversariantes nessa semana, já soprou velhinha, o Carlos, o tio Carlos do transporte escolar. Então, beijo para você, Carlos, parabéns. Além do Carlos, a irmã, a Joyce, também soprou velhinha. Então, os irmãos, Carlos e Joyce, família Souza, então um beijo todo especial.
Também para o Tiago, o meu primo, o meu afilhado, o Tiago Bicholin, também soprou velhinha nessa semana. Um beijo especial para você, Tiago, em nome de toda a família, especialmente da mãezona, a Patrícia, e também do pai, o Vande, aqui também presente, deixando aquele beijo todo especial para você, Tiago, tá bom? E claro, também aqui o nosso agradecimento para Loja Maria Tereza Moda Mulher, que segue com as tendências, segue com as roupas especiais, inclusive esse conjunto que eu estou hoje aqui utilizando no nosso programa é da Loja Maria Tereza Moda Mulher, além de super confortável, muito bonito, elogiado inclusive por quem me acompanhou aqui e viu esse conjunto hoje aqui, podendo levar para você também mais uma peça da Loja Maria Tereza Moda Mulher. Vale a pena conferir, tá? A nova coleção te esperando ali na Rua Floriano Peixoto, bem na região central de Blumenau, a Loja Maria Tereza Moda Mulher. Um beijo grande para toda a equipe. E para você, então, também fica aqui o nosso agradecimento. Obrigada pela companhia e até uma próxima oportunidade. Próxima quarta-feira conosco, aqui também na Imagem da Cidade, no nosso programa Mulheres. Até lá!